Introdução. Prosperidade é uma opção. Por que alguns prosperam e outros não? Nesta série de postagens, mostraremos como prosperar. Esta é uma questão muito debatida e que tem muitas variáveis envolvidas. Aqui veremos algumas delas. Como em tudo na vida, existem conhecimentos que determinam o sucesso ou não, e que não são ensinados em lugar algum. Nada acontece por acaso. É lógico que quem tem o segredo não passa para ninguém. Já é difícil descobrir o segredo de um pizzaiolo. Imaginem então o segredo de prosperar e crescer de maneira firme e consistente. Uma das formas de um empresário crescer é fornecer um produto que propicie o crescimento dos consumidores. Desta forma, ele estará atendendo uma necessidade fundamental das pessoas. Uma das variáveis mais importantes é a maneira do empresário pensar e sentir. A mente humana tem um poder assombroso que é pouco divulgado, sendo em última instância a causa do sucesso ou fracasso. Assumir o controle dos próprios pensamentos e emoções é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Aparentemente isso é óbvio, porém a prática é que é a questão. Como assumir esse controle? Como adquirir esse conhecimento? Como vivenciar este conhecimento? A maioria das pessoas não percebe que seus pensamentos criam a sua realidade. E que é muito fácil induzir uma pessoa ao sucesso ou ao fracasso, dependendo do estímulo que ela recebe. Este é um conceito bem definido em publicidade. Dado um determinado estímulo, inevitavelmente teremos uma resposta. Caso não saibamos como isto funciona, estaremos sujeitos aos seus resultados, sem termos controle sobre eles. Daí uma grande causa para tantos problemas econômico-financeiros. O vocabulário que se usa é de extrema importância. Infelizmente, constatamos o uso indiscriminado de algumas palavras, tais como crise, desemprego, recessão, problemas, etc. O fato da maioria das pessoas falarem e pensarem tanto nisto provoca o que se chama de profecia autorrealizadora. Nós reproduzimos na nossa vida exatamente o que temos na nossa mente. Daí a importância de termos apenas os pensamentos e sentimentos que produzam o melhor para nós. Simplesmente não podemos abdicar do controle dos nossos pensamentos, porque abdicaremos da nossa vida. Quanto mais ênfase se der em aspectos negativos, mais eles tendem a se perpetuar. O rompimento deste padrão de comportamento é o primeiro passo para o crescimento. É absolutamente necessário que se pare de falar em coisas e assuntos que geram imagens e expectativas negativas em nosso cérebro. Entender que nós criamos o que pensamos, sentimos e desejamos é o primeiro passo para a mudança e o início da nossa realização pessoal em todos os sentidos. Verifique tudo o que acontece ou aconteceu na sua vida. Veja que tipos de pensamentos e sentimentos criam essas situações. Será que a crise é para todo mundo? É interessante notar que tal crise não acontece para todas as pessoas ou empresas. Quando alguns se desenvolvem em meio a tantas lamentações, devemos parar e questionar. Será que a crise não é fruto de um determinado tipo de pensamento, sentimento? Será que cultivo no fundo do meu ser algumas programações limitantes que estão impedindo o meu crescimento? Será que quero realmente prosperar? É evidente que o meio nos afeta, mas de uma maneira diferente para diferentes pessoas. É por isso que alguns prosperam e outros fracassam, estando ambos no mesmo meio. Ainda existe uma outra questão. Será que existem crises criadas artificialmente? Como se defender delas? Quais são os segredos das pessoas e empresas de sucesso? Quais as atitudes que determinam quem consegue? Algumas pessoas acertam intuitivamente. Uns poucos sabem exatamente o que estão fazendo e a maioria faz por tentativa e erro. Existem segredos do sucesso, que são guardados às 7 chaves e que poucas pessoas conhecem. Que tipo de estímulo gera o sucesso? Quanto vale este conhecimento? Acredito que você já pensou que este é um assunto muito sensível, não é verdade? Você deve conhecer casos de pessoas que vão indo bem e daqui a pouco perdem tudo. Começam de novo e perdem novamente. Percebe que aqui existe um padrão? Caso isso não seja resolvido, o problema persistirá indefinidamente. Considere que as percepções podem ser altamente enganadoras, pois a maioria das informações que chegam até nós irão para o inconsciente. Uma pequena parte é tratada pelo consciente. Você já teve a experiência de, ao ler um livro pela segunda vez, perceber coisas que antes não havia percebido? A mesma informação foi captada pelo inconsciente nas 2 vezes, porém conscientemente houve uma mudança. Tudo que nós aprendemos, ouvimos, lemos, vai sendo armazenado no nosso inconsciente, formando o que se chama de paradigma, que na prática é o programa que dirige a nossa vida.
ter consciência de que existe este programa e alterá-lo depende de nós. Apenas você pode decidir fazê-lo, e toda pessoa, independentemente da sua cultura, pode consegui-lo. Lembro-me de uma história que reflete bem o dilema do ser humano. Há um tempo atrás, uma pessoa estava no metrô pensando se deveria dirigir a palavra a alguém que poderia ajudá-lo. Demorou a tomar uma decisão e o trem chegou na estação em que a pessoa iria descer. O que realmente aconteceu? As portas fecharam e o trem continuou o seu caminho. Por isso são poucos os que prosperam de uma maneira contínua e consistente. Texto de Hélio Couto.